O som não era estranho aos ouvidos de um pescador experiente. Para Pedro, o canto do galo sempre fora o sinal de que era hora de recolher as redes no mar da Galileia e voltar para casa com o fruto do trabalho pesado. Mas naquela madrugada específica em Jerusalém, o som perfurou o ar denso como uma lâmina de bronze, tornando-se o gatilho psicológico para a maior crise de identidade da história. Foi o som do fim, ou ao menos era o que ele acreditava, enquanto as lágrimas começavam a queimar seu rosto áspero. O homem que Jesus chamara de rocha estava agora em pedaços, espalhados pelo chão de pedra fria do pátio do sumo sacerdote Caifás. A história de Pedro é marcada por uma dualidade quase insuportável que reflete a nossa própria condição. É o relato do homem que teve a coragem sobrenatural de pisar fora do barco e caminhar sobre as águas agitadas em meio à tempestade, mas que, poucas horas antes da crucificação, afundou em um abismo de medo diante do questionamento de uma simples serva. Essa oscilação entre a bravura impetuosa e a covardia paralisante define a trajetória de Simão. No pátio de Caifás, assistimos à desconstrução total de um ego. A autoconfiança que o levara a declarar, com o peito estufado, que morreria pelo mestre, evaporou-se como neblina sob o peso da pressão social e do perigo real de morte. Para entender a gravidade desse momento, precisamos mergulhar no contexto de Jerusalém no século I. A cidade era um barril de pólvora político e religioso. Durante a Páscoa, a presença romana era reforçada e qualquer um associado ao profeta Galileu era visto como um potencial insurgente. O palácio de Caifás não era apenas uma residência, era o centro nervoso de uma conspiração para silenciar o Messias. O ambiente era carregado de hostilidade e suspeita. Imagine o cenário: o frio cortante daquela madrugada, o cheiro acre da fumaça da fogueira central e o murmúrio constante dos guardas e servos. Pedro estava lá, tentando se aquecer, mas seu coração estava congelando. Ele buscava o calor das chamas para disfarçar o tremor de suas mãos, tentando desesperadamente ser invisível enquanto seu mundo desmoronava. A anatomia da negação de Pedro revela como o medo age de forma progressiva e devastadora. A primeira negação veio como um instinto básico de autopreservação. Quando a serva o confrontou, a resposta dizendo que não o conhecia saiu quase sem pensar, uma defesa automática contra a ameaça imediata de prisão. Naquele instante, Pedro começou a se distanciar de sua própria identidade. Na segunda negação, o isolamento emocional tornou-se evidente. Ele já não era mais o braço direito de Cristo, mas um homem sem porto seguro, flutuando em sua própria incerteza. A terceira negação foi o clímax do desespero absoluto. Diante da acusação final de que seu sotaque o denunciava, ele usou pragas e juramentos solenes, recorrendo a uma máscara de grosseria para esconder o pavor que o consumia. Ele tentou falar a língua dos incrédulos para não ser reconhecido como amigo do mestre. O golpe final, porém, não foi o som do galo, mas o impacto de um olhar. No exato momento em que a terceira negação ecoava, Jesus estava sendo conduzido através do pátio, e seus olhos encontraram os de Pedro. Naquele silêncio visual, uma vida inteira de promessas foi confrontada pela realidade do fracasso. Não houve palavras de acusação, apenas a dor lancinante da profecia cumprida. O som do galo finalmente rasgou o ar, e com ele, o coração de Simão se partiu. Ele não aguentou a própria presença naquele lugar e correu para a escuridão dos becos de Jerusalém. Seu choro amargo era o lamento de alguém que acreditava ter perdido a alma. A rocha que deveria sustentar a igreja parecia ter se transformado em areia movediça sob o peso da própria traição. Antes de continuarmos essa trajetória de queda e restauração, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo.
Pedro estava vivendo sua noite mais escura, incapaz de ver que o fogo que nasceria mais tarde transformaria até suas cinzas em autoridade. O erro parecia definitivo, mas o destino da rocha ainda estava sendo escrito pelo Mestre. A ressurreição de Cristo trouxe uma luz indescritível para o mundo, mas para Pedro, o brilho daquela manhã de Páscoa ainda era filtrado pelas sombras persistentes daquela noite terrível no pátio de Caifás. Embora o Mestre tivesse vencido a morte e as notícias do túmulo vazio corressem pelas ruas de Jerusalém, Simão ainda carregava o peso morto de sua própria reputação. O perdão de Jesus já havia sido manifestado de forma sutil, através de mensagens específicas enviadas aos discípulos, citando nominalmente o pescador. Mas a barreira mais difícil de transpor não era a pedra removida do sepulcro, e sim os muros da autocondenação que Pedro erguera ao redor de sua alma. Ele se sentia um impostor, um líder que desertara no momento crítico, alguém que, em sua própria visão distorcida, perdera o direito de ser chamado de apóstolo. Para processar essa agonia interna, Pedro buscou refúgio no único lugar onde a vida fazia sentido antes de tudo mudar: o Mar da Galileia. O retorno às redes de pesca não foi apenas uma busca por sustento, mas uma tentativa desesperada de resgatar o homem que ele era antes de ouvir o chamado para ser pescador de homens. Se ele falhara como a rocha da igreja, talvez ainda servisse como o pescador de peixes. No entanto, o fracasso parecia segui-lo até nas águas familiares. Uma noite inteira de trabalho exaustivo resultou em redes vazias, um espelho cruel de sua esterilidade espiritual naquele momento. É nesse cenário de frustração profunda e cansaço físico que Jesus ressuscitado aparece na praia ao amanhecer, preparando o cenário para a restauração mais famosa da história. O detalhe mais impressionante desse encontro é o cenário que o mestre montou cuidadosamente: uma fogueira de brasas. O cheiro daquela fumaça na brisa matinal da praia deve ter provocado em Pedro um impacto sensorial imediato, transportando-o instantaneamente de volta ao calor da fogueira no pátio de Caifás, onde sua covardia florescera. Mas desta vez, o fogo não servia para iluminar uma traição, mas para aquecer um coração partido. Enquanto comiam peixe à beira-mar em um silêncio carregado de significado, Jesus iniciou um processo de restauração que era, na verdade, uma cirurgia na alma. A pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Não foi feita uma, mas 3 vezes, criando um paralelo direto com as 3 negações daquela madrugada fatídica. Jesus não o chamou pelo nome de Pedro, a rocha, mas pelo seu antigo nome, Simão, voltando às raízes de sua humanidade. Em cada resposta, o pescador era despojado de sua antiga autoconfiança. Ele já não respondia com a arrogância de quem prometia morrer pelo mestre enquanto os outros fugiam. Agora, suas palavras eram humildes, conscientes de que sua própria força não era suficiente. Ao ouvir a ordem de "apacenta as minhas ovelhas", Pedro compreendeu que o perdão de Deus não é apenas uma absolvição do passado, mas um comissionamento para o futuro. A liderança que lhe era devolvida agora estava apoiada sobre as cinzas de seu ego, tornando-o capaz de guiar outros, não pela sua perfeição, mas pela sua experiência com a misericórdia. Após essa restauração terapêutica na praia, a jornada de Pedro o levou de volta a Jerusalém, mas o homem que caminhava para a Cidade Santa não era o mesmo que fugira dela semanas antes. Ele agora liderava o grupo de discípulos para o cenáculo, obedecendo a ordem de esperar pelo poder que viria do alto. Durante 10 dias, o ambiente confinado daquela sala superior tornou-se o novo campo de batalha de Simão. O homem que outrora era conhecido por sua impulsividade descontrolada e pelo uso precipitado da espada, como no episódio em que cortou a orelha de Malco no Getsêmani,
foi forçado a exercitar a disciplina do silêncio e da intercessão persistente. No cenáculo, o papel de Pedro, entre os 120 discípulos, mudou drasticamente. Ele não era mais o porta-voz impetuoso que agia antes de pensar, mas o elo de união que mantinha o grupo focado na oração. O silêncio da espera estava curando o barulho de suas antigas promessas vazias. Essa transição era essencial porque a restauração individual precisava preceder o revestimento de poder coletivo. O Pedro que discutia quem seria o maior no reino estava sendo substituído por um homem que compreendia que a verdadeira autoridade nasce na dependência absoluta de Deus. Eles aguardavam com o fôlego suspenso, sem saber que o vento que estava por vir não apenas preencheria a sala, mas sopraria para longe qualquer resquício do medo que nascera naquela fogueira de Caifás. O dia de Pentecostes amanheceu como qualquer outro em Jerusalém, mas a atmosfera dentro do cenáculo estava carregada de uma eletricidade espiritual que transcendia a compreensão humana. O silêncio da intercessão, que vinha sendo cultivado pelos 120 discípulos durante 10 dias de espera obediente, foi subitamente rasgado por um estrondo que lembrava a passagem de um vento impetuoso. Não era apenas um fenômeno meteorológico. Era o fôlego de Deus soprando vida em ossos que antes estavam secos pelo medo e pela vergonha. De repente, línguas de fogo começaram a dançar sobre a cabeça de cada um dos presentes. No entanto, aquele fogo era profundamente diferente da fogueira de Caifás. A fogueira do pátio queimava para aquecer o corpo, enquanto a alma de Pedro congelava na negação. Mas esse fogo celestial não consumia a carne. Ele purificava a memória e consagrava o destino. Cada chama agia como um cauterizador divino, removendo definitivamente as cicatrizes da culpa e transformando o trauma da traição no combustível necessário para a missão global. A metamorfose foi instantânea e absoluta. Pedro sentiu uma força gravitacional que o empurrava para fora das portas que antes eram mantidas trancadas por pavor das autoridades. Ele não esperou por um momento de conveniência ou por um roteiro preparado. Ao descer as escadas do cenáculo e caminhar em direção às ruas de Jerusalém, ele encontrou uma cidade fervilhando com peregrinos de todas as nações conhecidas, vindos para a celebração da colheita. O burburinho da multidão era uma cacofonia de dialetos, mas quando a rocha se posicionou diante da massa cosmopolita, o caos deu lugar a uma expectativa solene. Simão não era mais o pescador vacilante que afundava nas águas ou que se escondia nas sombras de um pátio. Ele agora era o embaixador revestido de uma autoridade que a morte não pôde deter e que o inferno não conseguia mais intimidar. Quando Pedro abriu a boca para falar, a voz que outrora tremia de pavor diante de uma serva, agora ressoava com a densidade de um trovão de autoridade. Ele não falava mais por um instinto cego de autopreservação, mas por uma revelação que habitava cada fibra de seu ser. O seu primeiro sermão foi uma obra-prima de coragem e erudição espiritual inspirada. Citando com precisão as palavras do profeta Joel, ele explicou que o povo presenciava não era o efeito de vinho novo, mas o cumprimento de promessas milenares. A autoridade de Pedro era tão palpável que o próprio ar parecia vibrar com suas palavras. Ele não poupou a verdade dura, confrontando diretamente aqueles que haviam participado da condenação de Cristo, mas ele não o fez com o ódio de um justiceiro, e sim com a compaixão de alguém que sabia exatamente o que significava ser perdoado. O clímax daquele discurso foi o momento em que a rocha proclamou a ressurreição com uma convicção inabalável. A mesma boca que jurara falsamente não conhecer aquele homem, agora gritava para todo o mundo ouvir que Jesus era tanto Senhor quanto Cristo. A resposta da multidão foi um coro de corações quebrantados. Ao serem atingidos pela verdade, milhares de pessoas perguntaram o que deveriam fazer para encontrar redenção.
Pedro, com a mesma mão que outrora empunhara uma espada de forma precipitada no Getsêmani, agora apontava o caminho para o batismo e para o arrependimento. Naquele único dia, 3.000 almas foram acrescentadas à comunidade de fé, uma evidência estatística inegável de que Deus não desperdiça os nossos fracassos, mas os utiliza como alicerce para vitórias monumentais. A rocha que Simão se tornara era agora a base sobre a qual a igreja primitiva começava a sua expansão imparável pela história. Olhando para trás, a jornada de Pedro nos ensina que o nosso pior erro não precisa ser o nosso ponto final, mas sim o ponto de partida para uma nova identidade. A fogueira da traição foi o cenário necessário para que ele entendesse que sua força pessoal era insuficiente, preparando-o para a fogueira do Espírito, onde sua verdadeira natureza seria forjada em fogo e glória. A história da rocha nos lembra que a graça de Deus é capaz de reciclar até os pedaços mais quebrados de nossa trajetória para criar algo eterno. Em pleno século XXI, a mensagem de transformação desse pescador continua ecoando como um convite para cada um de nós. Talvez você também sinta o eco de um galo cantando em sua consciência, lembrando-o de momentos em que você falhou ou se escondeu por medo das circunstâncias ao seu redor. Mas a história de hoje prova que o fogo que consome a culpa é infinitamente mais poderoso do que o frio que alimenta o desespero. O seu passado de areia movediça pode se tornar o solo firme de um novo propósito se você permitir que o Mestre o encontre em sua própria praia de frustrações. O pescador que negou a Deus terminou seus dias como o líder que deu a vida por ele, cumprindo a promessa feita no início de tudo. Não permita que o silêncio do pátio de Caifás defina quem você é hoje. A rocha que habita em seu potencial está pronta para se manifestar e liderar. Se você crê que uma nova fase de coragem está começando agora em sua vida, escreva nos comentários. A rocha vai se levantar. Deixe que o mundo ouça a sua voz, pois a sua história de restauração está apenas começando a ecoar pela eternidade.